Então, nós já estamos iniciando a nossa terceira aula sobre a Igreja e o direito civil. Na última aula, nós falamos algumas questões da Constituição, né, que a Igreja está enquadrada, recebendo alguns benefícios, alguns direitos e também alguns deveres. Então, nós vamos continuar só mais um pedacinho aqui sobre direitos e deveres da Igreja, e nós já vamos passar para um outro assunto, já mais de âmbito da Igreja mesmo em si, tá? Algumas regras em relação à estatutária, né, ao estatuto da Igreja, aqueles documentos que fazem parte da Igreja, né? Então, nós falamos, acho que foi logo na primeira aula, que a Igreja, no Código Civil, né, ela está enquadrada como são igrejas, associações e partidos políticos, né? Ela está reunida ali nesse grupo. Então, tudo que é tratado com relação a partido político, associações, também é tratado para a Igreja, que ela faz parte daquele artigo número 5, né? Essa memória não me traz, que é o 5, lá do Código Civil. Aqui nós estamos falando da Constituição, tá? Então, no artigo 53, o livro 1 das pessoas, né, fazendo relação às pessoas, no caso dessas associações em que a Igreja faz parte. Então, constitui-se as associações pela união de pessoas que organizam para fins não econômicos. Olha só, irmãos, a Igreja ela é uma instituição, até nós vamos falar mais a respeito disso, nós temos que identificar o que é uma instituição que gera fundos econômicos e a instituição que tem fins lucrativos. São coisas diferentes, tá? Fins econômicos são aquelas instituições que, embora entre dinheiro lá, mas esse dinheiro é para manutenção da associação. É o caso da Igreja. O dinheiro que entra lá é para pagar a luz, para pagar aluguel, para pagar as prebendas, para pagar o salário do pastor, né, quando ele é assalariado pela Igreja, para pagar as coisas, as contas da Igreja. Agora, uma instituição que tem fins lucrativos é aquela associação que o dinheiro entra e, no final, o montante ele é rateado entre todas as pessoas da associação. Entendeu a diferença? Então, a nossa igreja, as igrejas, né, bom, pelo menos não deveriam ter esse fim lucrativo. Infelizmente, nós sabemos que não são todas que são assim, né? Infelizmente. Existe igreja que o camarada abre que é para ganhar dinheiro mesmo, né? Mas esse não é o objetivo. Não vamos longe. Existem pessoas que fazem curso teológico para ser pastor para poder ganhar dinheiro. O camarada, né, vai fazer o curso para ganhar dinheiro, acha que é para ganhar dinheiro. Mas nós sabemos muito bem que a teologia é o único curso que você faz sabendo que você não vai ficar milionário, não vai ficar rico, né? Infelizmente, está deturpada essa mentalidade hoje. Então, constituem-se as associações pela união de pessoas que organizam para fins não econômicos. Tá? Parágrafo único. Não há entre os associados diretos e obrigações recíprocos, né? Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá. Então, toda instituição, associação, tem que conter um estatuto. Então, tem que ter as denominações, que é o nome, os fins, a sede da associação, onde é que ela se localiza, tudo isso aí tem no estatuto da tua igreja, tem, na minha também tem que ter isso. Direitos e deveres dos associados, no estatuto da nossa igreja tem, olha, quais são os direitos dos membros, quais são os deveres dos membros. As fontes de recursos para a sua manutenção, você vai ver lá no estatuto da tua igreja, lá da minha, está lá. O dinheiro que é arrecadado com os dízimos e ofertas, esse dinheiro vai ser empregado para o pagamento das despesas da igreja, assim como do salário, as prebendas, né? A igreja não tem salário, né? Tem um termo que se chama prebenda, né? Tanto é que você sabe que a igreja ela é livre de pagar imposto de renda, né? Todo o dinheiro que entra na igreja, esse dinheiro não é pago, o imposto de renda não é pago. Mas as pessoas que recebem da igreja, estas têm que tirar o dinheiro do imposto de renda, desse dinheiro que a igreja paga. Por exemplo, tem lá o tesoureiro que trabalha para a igreja, vamos supor que ele tem tempo integral na igreja, o tesoureiro está lá todo dia, né? Como o caso da minha igreja tem um tesoureiro que está todo dia.
tem, vamos supor que tenha um zelador, né? Que na minha igreja o tesoureiro também é o zelador lá, praticamente. Né? Nós temos faxineiros na nossa igreja, vários, que a igreja é grande, né? Tem alguns faxineiros da nossa igreja, da matriz, que vão para as congregações também. A nossa igreja mantém ali um grupo de pedreiros, né? Que a nossa igreja tem 5 congregações, né? Acho que são 5 congregações, se não me engano, tá? Tem a matriz e mais 5, né? Então, 5 ou 4? 1, 2, Monte das Oliveiras, Monte Aurélio. Não, são 4, né? São 5. São 5, né? Tá certo, são 5, desculpa, são 5 mesmo. Sim. Tem Betel também, né? Esqueci de Betel. Isso. Então, amados, é um dinheiro que entra, que é para fazer essa manutenção. Então, o pedreiro recebeu. Você sabe que no INSS tem até um valor mínimo, né, que não se paga imposto. Se a memória não me trai, eu não sei se era R$1.200, era um negócio desse aí. Mas a partir dali a pessoa começa a pagar, não estou lembrado agora o valor. Professor Fernando, Oi. a paz de Cristo Jesus. Oi, eu vou estar ouvindo a aula, mas eu estou ocupada, estou com visitas em casa, então eu vou estar só como ouvinte, tá? Tudo bem. Tá bom, então tá, obrigada. Seja A bem-vindo. paz de Cristo a todos. Boa noite. Boa noite. Já. Bom, então vamos lá. Então, nesse estatuto, né, tem que ter a denominação, né? Ficou só uma janela, não estamos vendo. Mas estou vendo o som aí. Tem algum som. Então, olha só. Tem que ter a denominação, os fins e a sede da associação, os requisitos para admissão, demissão, exclusão dos associados. No estatuto da igreja também tem isso. Quando que vai ser admitido um membro, a partir de quando? A gente sabe que é a partir do batismo, né? E quando que ele vai ser excluído? Se cometer algum ato lá que desabone, né, a vida dele como cristão, ou também se morrer, né? Aí ele não vai ser excluído, mas vai ser tirado do rol de membro. Tem os direitos e deveres associados, as fontes de recursos para manutenção, o modo de constituição, funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos. Então, a nossa igreja também tem lá a diretoria, né? Nós temos os primeiro secretário, segundo secretário, terceiro, a igreja tem até 4º secretário. Conforme o tamanho da igreja, né, vai ser maior aí a diretoria. Nós temos o primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, tem uns que tem até terceiro tesoureiro, 4º, sei lá. Nós temos também o pastor presidente, né? Tem o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, e assim vai. Temos também a comissão lá uma comissão que avalia, né, as questões da financeira da igreja, né? Então, de mês em mês, todo aquele montante de dinheiro que entra, esse grupo se reúne, geralmente são 3, 4, 5 pessoas, né? Tipo uma comissão de contas da igreja, e eles vão ver se está tudo certo, né? Se tudo que está ali, tudo que entrou realmente foi registrado. Você sabe que a igreja tem que ter livro de entrada, livro de saída, tem que ter o livro das notas fiscais. A igreja, o pastor da igreja tem que constituir um contador. Toda a igreja, o pastor tem que constituir um advogado, né? Seja bem-vindo aí, Nelson. Deus te abençoe, tá? Deus abençoe. Amém. Então, as condições para alterações das disposições estatutárias para dissolução. Também no estatuto está lá escrito quando que alguma mudança nesse estatuto vai ser feita. Quando que um membro, de repente, lá da diretoria vai ser excluído, né, se cometer algum delito, enfim. E a qualidade associada é intransmissível, né, se o estatuto não dispuser o contrário. Então, o estatuto da igreja é o que vai normatizar como é que a igreja funciona. Não só a igreja, mas você sabe que a igreja está alocada, né, na nossa Constituição e também no Código Civil, como uma associação. Então, igreja, associações de moradores, partido político é a mesma lei que rege essas 3
associações. Tá? Então, a igreja ela é considerada uma associação. Bom, embora a igreja não seja um lugar de sócios, né? Não é um clube. Muito menos clube do Bolinha, né? Nem da Luluzinha. É o corpo de Cristo, né? A igreja é uma instituição, a instituição sagrada, né, do Senhor. Então, compete privativamente a Assembleia Geral. Você já deve ter visto a Assembleia Geral. Uma vez no mês tem que ter Assembleia Geral. Toda associação tem que ter. Né? Seja para eleger administradores, para destituir administradores, aprovar as contas, alterar o estatuto. O estatuto não é uma coisa que fica alterando toda hora, né? Você sabe disso. Então, não é em todo momento que você vai ficar alterando, né, o estatuto. Não é para isso, né? A gente vai fazer Assembleia Geral. Aí tem um parágrafo único para as deliberações que se refere ao inciso 2 e 6, né? É exigido o voto concorde de 2/3 dos presentes da Assembleia, especialmente convocada para esse fim. Toda vez que se convoca uma Assembleia na igreja, irmãos, você pode ir lá, na minha igreja funciona assim, vou falar pela minha igreja, de repente a tua igreja faz diferente. Vamos supor que o pastor resolve, nós vamos botar ar-condicionado na igreja. Né? Vamos comprar aí, vamos pagar aí em 50 vezes, sei lá. Né? Ar-condicionado para a igreja é uma coisa cara, né? Uma máquina dessa daí tem mais de 10 mil reais, uma máquina daquela grandona, né? Vamos supor que ele vai pagar 50 mil reais, vai pagar em 10 vezes, mas 10 de 5 mil. Uma igreja abençoada igual a do Nelson, assim, né? Que entra bastante dízimo e oferta. Aí bota lá, né, Nelson? Bota lá, vamos fazer uma prestação de 5 contos por mês, vamos pagar esse ar-condicionado aí. Os irmãos vão ficar geladinho lá dentro, né? Abrindo um parênteses aqui, ar-condicionado é um problema na igreja, né? Porque você bota muito frio, tem o pessoal que reclama. Se não está gelando, tem outro pessoal que reclama, né? Tem um pessoal que não gosta de sentar debaixo da máquina, outro gosta de sentar na frente, enfim, é uma complicação. Então, para agradar todo mundo não é fácil, né? Então, para você comprar uma máquina, você como pastor, você tem que fazer uma assembleia, porque é um dinheiro que vai ser um grande, um montante, né, que vai ser tirado entre aspas, né, que vai ser utilizado, se usar um termo melhor, da igreja, e você precisa de uma aprovação da igreja. E o pastor não pode deliberar, tomar decisão, eu vou botar ar-condicionado e acabou. Se os membros quiserem, não é assim que funciona, né? Então, mesmo numa associação, num partido político, tudo tem que ser feito com uma Assembleia Geral. E nós acabamos de ler aqui que você, quando faz a reunião, tem que ter pelo menos 2/3 das pessoas que fazem parte da instituição lá, para que possa ser aprovado. Aí você faz uma reunião a sua igreja tem, sei lá, 500 membros, por exemplo. Aí você faz uma reunião para colocar ar-condicionado, só 5 pessoas vão na reunião. Você não pode decidir com 5, né? É complicado, você tem que ter 2/3, no mínimo, lá. Então, por isso que quando fala-se convocação geral, que é para todo mundo ir. Claro, sempre vai ter aquele grupo que não pode ir, né? Existem igrejas que também eles fazem o seguinte, ao invés de ser 2/3, eles fazem 50% mais 1, que também já é maioria, né? Então, vamos supor, a sua igreja tem 100 membros. Aí vamos supor que tem 66 pessoas lá, então já é 2/3, então você já pode votar. Mas a sua igreja tem 100 membros, se você considerar 50% mais 1, com 51 membros ali você já pode votar também. Então isso depende, geralmente depende do pastor, da diretoria, né, na hora de tomar essa decisão. Então a convocação da Assembleia Geral far-se-á na forma do estatuto, garantindo 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Então, a convocação da Assembleia, o que eu estou dizendo aqui, com 1/5 você pode fazer. E dissolvida a associação, remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzida, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo. Então, isso aqui não interessa muito para nós, vamos ver mais um pouquinho para frente. Eu quero passar para outro assunto aqui. Eu vi mais algumas coisas interessantes aqui. Com relação à Previdência Social, né? São assegurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, como contribuinte individual. O ministro da confissão religiosa, o pastor da igreja, por exemplo.
a igreja tem que pagar a previdência social dele. Ó, tá? Isso aqui é Constituição, meu irmão. Isso aqui é lei. Aí eu sou pastor da igreja, vou dizer, não, a gente não paga previdência social para ninguém, não. Você está errado, você está cometendo uma infração aí criminosa, né? Porque você está indo de encontro à legislação, né? Você está indo contra a Constituição, que é a lei magna, a lei maior da nossa nação. Então, a igreja tem que pagar a previdência social do ministro, né? E também diz que o membro do Instituto de Vida Consagrada. Quem é o membro do Instituto de Vida Consagrada? São pessoas que também trabalham para a igreja e que dependem da igreja. Exemplo, missionários. Então, quando o pastor está pagando a previdência social dos missionários, ele não está fazendo favor nenhum. Isso não é motivo nem de fazer propaganda. Isso é obrigação. Isso é constitucional. O pastor tem que pagar a previdência social. O pastor não, a igreja, né? Tem que pagar a previdência social do pastor, dos empregados da igreja, né? Se a igreja tem empregados lá que trabalham, faxineiros, tem tesoureiro, como eu falei no início aqui, que tem uma vida integral ali, ele tem o tempo integral pela igreja. Então, além de ele ter uma prebenda, que é um salário, né? E esse salário, seja do pastor, seja dos funcionários, seja do tesoureiro, se ultrapassar aquele limite máximo da Previdência Social ou da Receita Federal, esse dinheiro do pagamento ele tem que ser deduzido do imposto de renda e também todos esses empregados da igreja, eles têm que ter a sua Previdência Social paga pela igreja. Então, o pastor pagar a Previdência Social, mas pastor não, a igreja, né? A igreja pagar a previdência social do pastor, dos missionários e dos seus empregados não é favor, é obrigação constitucional. Daqui no artigo 11, aqui, o 12. São segurados obrigatórios da previdência as seguintes pessoas físicas, ó, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho. Quanto ao segurado, então, aposentadoria por invalidez, a igreja tem que pagar, aposentadoria por idade. A gente na igreja fala que ele está jubilado, né? Então a igreja tem que sustentar esses homens aí também. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio doença, salário família, salário maternidade, auxílio acidente, tá? Pensão por morte, auxílio reclusão e reabilitação profissional também, tá? Bom, agora eu vou passar para uma outra. Eu vou passar para um outro documento aqui, que é importante para nós também, que eu vou compartilhar com vocês. Isso tem mais a ver com a igreja mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui para... Abrindo aqui. Falhou aqui, peraí. Abriu. Deixa eu ver se eu consigo. Agora vai. Então, agora nós vamos ver aqui algumas obrigações legais da igreja, tá? No Brasil, vige de vigorar, né? O princípio constitucional da separação igreja e Estado. Nós já falamos aqui que no Brasil, o Brasil é um Estado laico, ou seja, o Estado, o município, a federação, ela não sustenta a igreja, tá? E a igreja ela é uma instituição que foi colocada fora do Estado, então ela é laica. Então, o Brasil não é um Estado religioso, ele é laico. Mas dissemos também que o Brasil não é um Estado ateu, né? O Brasil é uma nação cristã. Mas laico no sentido de que não tem nenhuma religião que seja a religião oficial do Brasil, né?
ou que governa o Brasil, como o Islã, por exemplo, lá no caso do Irã, né? Lá nós temos um próprio Ayatollah, que é um líder religioso, que é o líder máximo da nação. No Brasil, não. Então, a igreja é separada. Não podendo o Estado intervir com relação às questões religiosas, espirituais de fé. Bispos, pastores, ministros, diáconos, presbíteros, evangelistas, etc., para os quais não existe qualquer regramento legal. Então, não existe, pelo Estado, não tem nenhuma regra para você tratar com diácono, ministro, pastor, nada disso. Porque o Brasil é um Estado laico, né? Tendo a organização religiosa, qualquer que seja a sua confissão, toda a autoridade de estabelecer os critérios para o exercício dessas funções eclesiásticas. Então, a função de estabelecer essa organização da igreja é da instituição. No nosso caso, da Assembleia de Deus, é a nossa igreja ali, é a nossa matriz, né, onde nós temos as nossas congregações. Cada igreja tem uma norma, né? São 4 tipos de governo que nós temos na igreja. Nós temos congregacional, né, que é uma prática que é feita na congregacional, onde os membros é que mandam. Nós temos o presbiterial, que quem manda são os presbíteros escolhidos pela igreja, no caso da igreja presbiteriana. Nós temos a episcopal, que é no caso da Assembleia de Deus, que nós temos um bispo principal, episcopos, que é um pastor-presidente, né? Que é ele que é o chefe, né? E ele que tem os seus auxiliares, mas ele é o que manda, né? Ele toma a decisão e leva para a Assembleia, e essa Assembleia vai decidir ou não. E nós temos a estatal, a igreja estatal, que é aquela igreja que é mantida pelo Estado. Que eu tenho conhecimento hoje, parece que só na Alemanha, né, que o Estado que sustenta a igreja luterana. Não sei, parece que a Argentina, até uns tempos atrás, a Argentina já mudou muito, né, mas não é mais. O que eu tenho certeza é a Alemanha. Tá? Então, dependendo do tipo de governo da igreja, então a igreja vai ter a sua forma organizacional de tratar com as questões do pastor, dos presbíteros, né, dos diáconos. Por exemplo, a igreja presbiteriana não tem evangelista, né? Muitas igrejas da Assembleia de Deus hoje não tem mais evangelista, já foi um cargo que foi suprimido, né? A igreja presbiteriana parece que tem, acho que é diácono, presbítero e o pastor só, né? A igreja batista também não tem presbítero, só tem diácono, tem o diácono moderador, que é o diácono-chefe, e o pastor. E, segundo informações, eu não sei se são em todas as igrejas batistas, mas o pastor de uma igreja batista, a qualquer momento, ele pode ser dispensado, né? Eu já ouvi casos aí, contado até por batistas mesmo, que quando uma igreja está procurando um pastor, já botaram em jornal, precisa-se de pastor, né? Dependendo da igreja, quando ela não é subordinada a uma instituição superior, né? No caso de uma convenção. Apesar de que as convenções hoje também elas não apitam muito nas igrejas, né? Lá da onde eu vim, lá no sul de Santa Catarina, quem troca os pastores das igrejas de todo o estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná é a Convenção Geral das Assembleias de Deus de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, né? Então são eles que tem lá o pastor chefão lá que troca, né, na hora certa, né? O pastor que é por eleição, né, que ele é escolhido lá. Mas você já vai aqui na nossa igreja, aqui nós temos uma SEADER, né, que é a convenção, uma delas, né, tem a Confradege, SEADER, tem Fraternal, tem várias aí convenções. No caso da SEADER, a SEADER, o máximo que ela pode intervir, se tiver um problema na igreja, aí vem o presidente da SEADER, coloca alguém ali, um interventor, né, para até que ele solucione o problema. Mas quem vai decidir, quem vai assumir a igreja, na maioria das vezes, são os membros da igreja, né? Não é a convenção. Ela pode até sugerir, mas são os membros que escolhem. Então, a igreja tem esse poder, né? Toda a autoridade estabelecer esses critérios para o exercício dessas funções eclesiásticas, em face da garantia da ampla liberdade religiosa constitucional. Então, a Constituição dá essa liberdade, pressupondo respeito à lei, inclusive no exercício da fé. Agora, preste atenção, tem algumas coisas bem interessantes aqui, tá? Contudo, é vital registrar que, para o ordenamento jurídico brasileiro, a igreja, enquanto organização social, ela é pessoa jurídica de direito privado.
como disciplinado no Código Civil, né? E sua diretoria estatutária responde judicialmente pelos danos causados à instituição de fé. Tem gente que acha bonito, né? É legal, amém, né? Bom, foi escolhida uma nova diretoria. Ah, legal, eu sou o terceiro vice-presidente, eu sou o terceiro secretário, eu sou o primeiro tesoureiro. Ah, felicidade, vamos orar pelos irmãos, amém. Está constituída a nova diretoria da igreja. Só que, meu irmão, qualquer problema que venha acontecer na igreja, os primeiros que vão responder são os da diretoria. Isso é constitucional, tá? Ah, mas pastor, não foi nem problema da diretoria. É a diretoria quem vai responder, principalmente por questões financeiras. E o que mais assola a igreja, irmãos, a gente sabe, né? É a questão financeira. Eu ouvi um certo irmão aqui da minha igreja, ele botou a certa vez, ele dizendo, ele usou um termo que ele tinha ouvido falar, né? Eu achei bem interessante. Ele diz assim que um pastor ensinava aos membros, né, e aos membros da diretoria, dizendo o seguinte: nunca tire do gasofilácio mais do que a tua mão consiga pegar. Tem gente que não satisfaz em pegar do gasofilácio. O gasofilácio é o lugar onde se bota o dinheiro, né? Tem gente que não se contenta só de botar a mão no gasofilácio e pegar o dinheiro. Tem uns que despejam o gasofilácio num saco, né? Numa sacola. Mas teve uma época lá em Israel, se eu não me engano, foi em Ageu, né? Acho que é Ageu. A Germana me ajuda, que a Germana é uma mestra aí da Bíblia. Que quando a Bíblia fala que pegaram dinheiro e colocaram em sacola furada, né? Acho que é Ageu. Ageu, né? Quando Deus não está no negócio, irmãos, não adianta, né? As coisas não funcionam. E lá em Ageu tem essa colocação bem interessante. Eles guardam, se cobre com a manta, mas não se aquece, né? Come, mas não se satisfaz. E a Bíblia vai dizer que o dinheiro que eles botam no saco é como se tivesse botado no saco furado. O negócio não rende. E é interessante que o contrário é verdadeiro, irmãos. Quando a gente, às vezes, estão passando um perrengue tremendo, mas nós estamos na presença do Senhor, a gente procura fazer a coisa certa, Deus nos faz prosperar com o pouco. Isso é bênção, irmãos, isso é bíblico, não adianta. É a lei da semeadura, né? Dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, vos deitarão num regaço, né? Então, vimos aqui essa questão importante da diretoria. Tudo que acontecer de errado, irmãos, vai estourar onde? Na diretoria. Então, sua diretoria estatutária responde judicialmente pelos danos causados à instituição de fé, aos membros e aos terceiros, independente de ter havido culpa, ou ação involuntária, ou dolo, ato intencional, pelo causador, pois, desde a Constituição Federal de 1988, graças a Deus, vivemos um Estado democrático de direito, o que pressupõe uma atuação ética eclesiástica. Por que eu estou sendo enfático nessa parte aqui? Porque é o seguinte, irmãos, infelizmente nós temos alguns líderes que são verdadeiros ditadores, né? Assim, eu vou fazer assim mesmo e acabou, quero ver quem vai dizer que eu não vou fazer. E estão fazendo. Escuta aqui, irmãos, eu estou falando aqui com futuros líderes, né? Futuros pastores, presidentes, se Deus quiser. Irmãos, o que a gente faz aqui, nós vamos responder. Né? Nós vamos responder. Não é porque eu sou o pastor presidente de uma igreja que eu posso fazer o que eu quero. Eu vou fazer assim, acabou. Quero ver quem vai dizer que eu não vou fazer. Porque ainda usa versículo bíblico, ainda mais essa teologia da prosperidade. Eu sou o pastor e a minha Bíblia diz que vou comer a gordura da terra. Olha só, irmãos. A Bíblia diz sim que aqueles que nos ministram a palavra merecem dobrada honra. A Bíblia diz que não se deve amarrar o boi quando ele está debulhando, né? Quando ele está puxando o arado, ele não pode fechar a boca do boi. A gente diz que aquele que planta tem direito de comer dos frutos, dos primeiros frutos. Isso é bíblico. Tudo isso é bíblico. E a Bíblia também determina que nós venhamos a tratar bem dos nossos pastores, orar por eles, porque eles cuidam, velam pelas nossas almas, né? Isso é bíblico. Nós temos que fazer isso sim. Sempre, né? Sempre. Isso é bíblico.
Outra coisa, a Bíblia recomenda que nós devemos assalariar, né, os nossos pastores e para que eles possam viver dignamente. Só que alguns líderes confundem viver dignamente com viver regaladamente. Tem uns que não se contentam em viver só dignamente, né? Eles querem viver regaladamente. É bem diferente. Ele não se contenta em ter um... Eu entendo, irmãos, veja só, dependendo da condição da igreja, eu entendo que o pastor tem que ter um salário digno, sim, que possa cuidar dele, da família dele. O pastor tem que ter um carro para poder visitar as almas, né? No momento agora não permite isso, mas, né, tem que ter um carro, tem que ter um carro decente. Não estou dizendo que tem que ser um carro, uma BMW 2022, né? Nem existe ainda, mas um exemplo. Mas tem uns aí que fazem questão disso. Tem que ser uma caminhonete, cabine dupla, zerada. Onde é que está escrito isso? Né? Tem que ter que seja um carro popular que a igreja possa pagar. Ah, mas a igreja não tem como comprar um carro. O pastor tem um carrinho lá e que a igreja cuide do carro desse carro do pastor, porque ele depende desse carro para ir para a igreja, para visitar os membros, para fazer uma compra. Tem que ter. Quebrou o motor, quebrou, você tem que pagar o conserto. Eu conheço igreja aí que deu um carro novo para o pastor. Igreja não é igreja rica, não, hein? Então, nós temos que tratar e dar condição para os nossos pastores. Eu estou falando aqui, procurando fazer essa distinção clara desses tiranos que gostam de viver regaladamente, dos que vivem na penúria, não querem usurpar do cargo que têm, e muitos até, né, sofrem. Mas nós que somos membros da igreja, nós somos líderes, né, de certa forma, somos ensinadores, nós temos que estar à frente e quando a gente está vendo uma dificuldade dessa, nós temos que ser os primeiros irmãos, vamos fazer uma reunião aqui, olha, a igreja tem que comprar um carro novo para o pastor, novo, não precisa ser zero, mas um carro mais novo. De repente o homem tem um carro lá com 20 anos de uso, só vive quebrando, está dando... Se fosse juntar o dinheiro todinho que a igreja já pagou consertando o carro, se pegasse esse dinheiro, já dá para ter comprado um carro mais novo, que seja com 10 anos de uso, mas que esteja em boas condições, né? Isso é só um exemplo, tá, que nós estamos falando aqui. Então, tudo isso para dizer que é diferente. Um obreiro, um líder de uma igreja que vive dignamente, com um salário abençoado, né? Dentro das condições da igreja, claro, isso vai depender disso também, né? Tem igreja, tá, que não entra nada, né? Às vezes o pastor tem que dar o dinheiro ainda lá. E eu conheço alguns que fazem isso, né? Mas um dia Deus vai abençoar, com certeza, e a igreja vai ter condições. Então, é diferente você viver dignamente de regaladamente. Tá bom? Destacamos para exemplificação algumas áreas e aspectos legais das quais as igrejas, entidades eclesiásticas ou instituições de fé estão obrigadas a respeitar, tais como quaisquer organizações associadas junto à sociedade civil organizada. Então, existem algumas áreas aqui, né, que a igreja ela tem que observar algumas coisas interessantes. Na área civil, né, para eu estabelecer uma igreja. Orientar que só os membros civilmente capazes, em geral os maiores de 18 anos, devem participar de assembleias deliberativas. Então, se eu vou fazer uma assembleia, convocação geral, existem algumas igrejas, por exemplo, na minha igreja, a diretoria é trocada de 2 em 2 anos. Eu já estou ali na minha igreja há mais ou menos 15 anos. Eu nunca vi uma chapa concorrente para concorrer com o meu pastor que está lá. Porque todo mundo gosta dele, então acho que eu nunca vi, né? Não sei se a Germana está mais tempo que eu, ela já tenha visto isso aí. Mas nunca vi, né? Mas em outras igrejas tem, na hora da eleição, aparecem 2, 3 chapas com candidatos a serem pastor-presidente. Na minha, eu nunca vi. E isso aí é previsto, não é pecado, né? Porque tem alguns que se acham dono da posição, quando alguém apresenta uma chapa, lá vem os rebeldes. Não, rebelde não, isso faz parte. Isso faz parte, isso é constitucional. Então, se está dizendo que a diretoria ela tem que ser trocada de 2 em 2 anos, diretoria quer dizer um pastor-presidente também. Ele faz parte da diretoria. Então, o pastor ele não é vitalício. Ele não é vitalício. Isso tem que estar colocado lá no estatuto da igreja. De 2 em 2 anos.
Inclusive, a minha igreja era de ano em ano a eleição. Aí meu pastor passou para 2 anos, porque ano em ano não tem graça, né? O presidente do Brasil são 4 anos, né? Senadores são 8, se não me engano, né? Mas eu acho que 2 anos, 3 anos está de bom tamanho, né? Mas, enfim, então não é pecado se na época que cruzar lá os 3 anos, 1 ano, dependendo, não sabemos quanto tempo é do estatuto da tua igreja, apresentasse uma chapa de alguém que tenha uma vida ilibada, né, que seja um crente mesmo no Senhor. Claro que tem que se abrir, fazer ali uma exigência, né, para quem vai apresentar a chapa, tem que estar dentro de alguns parâmetros lá, né? Tem que ser membro da igreja, tem que ser... eu acho o seguinte, irmãos, né, respeitando aqui o ponto de vista de cada um, eu acredito, como a Bíblia diz, que nós, obreiros, temos que ser exemplo dos fiéis. Então, eu acredito, eu não falo isso para quem não é obreiro, mas os obreiros têm que ser exemplo dos fiéis. Então, o obreiro, se ele vai apresentar uma chapa para concorrer, primeiro, visão minha, tá? Se eu estiver errado, me perdoe. Visão, digo eu, não o senhor. Eu entendo que essa pessoa, ela tem que ser um dizimista, ela tem que ser uma pessoa crente, né? Tem que receber testemunho de fora. Nós temos que verificar na Polícia Civil se ele não tem nenhum antecedente. Temos que ver na Receita Federal se não tem nada que pese contra ele. Irmãos, isso é resguardo para a igreja. Isso não é pecado, não. Quando eu fui levado ao obreiro, eu tive que levar negativa da Polícia Federal, da Polícia Civil, eu tive que ir no SPC, porque o negócio está difícil hoje, irmão. Mesmo fazendo isso aí é complicado. Imagina se deixar Bangu, né, como diz aqui no Rio. Então, nós temos algumas observações a serem seguidas, né? Então, na área civil, nós temos que saber que, para concorrer, tem que ser maior de 18 anos para participar dessas assembleias deliberativas. O que é uma assembleia deliberativa? Deliberação significa tomar decisões. Eu não posso ter 17 anos e eu quero ser pastor presidente. Você tem 1 ano de crente. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, falou assim, olha, Timóteo, quando você for separar obreiro aí, que não seja neófito, né? Não pode ser novo convertido, para que não venha se trazer problema para si mesmo, né? Então tem que ser no mínimo 18 anos para poder fazer voto, para ter direito a votar lá, né? Votando ou sendo votado. Podendo legalmente ser eleito para qualquer cargo de diretoria estatutária. Qualquer cargo. Eleito, se é eleito, é uma eleição para qualquer cargo de diretoria. Geralmente, na minha igreja, ultimamente, aí troca 2 ou 3 da diretoria e o pastor diz assim, vou usar a palavra dele, todos concordam com essa nova diretoria, quem não concorda, se levante, quem concorda, fica sentado. Aí eu não sei se o pessoal não levanta porque está cansado, ou se... ou fica sentado mesmo, que é para não levar, para não fazer rolo, né? Mas não estou dizendo isso aqui, eu estou insatisfeito com o meu pastor, não, tá? Eu só estou dizendo que caberia sim uma chapa, poderia, né? Eu não quero ser candidato a nada, já estou dizendo. Como eu estou até queimando o chão, né? Eu estou indo embora, eu estou indo lá para o sul do Brasil, para quem não sabia, aí, em abril, se Deus quiser, nós estamos indo para lá. Mas que Deus abençoe, as coisas na minha igreja já estão se configurando, né? Parece que as coisas já vão se configurar para o futuro, né? Graças a Deus por isso. A obra é do Senhor, né? A obra não é do homem. Então, a pessoa pode se candidatar, né, para essa eleição de qualquer cargo, diretoria estatutária. Podia ficar para se candidatar, né? Não, estou fora. Não fui chamado para isso, não. Podia... meu Deus. Estava na hora de ficar, né? Poxa. Mas obrigado aí pelo Agora não era hora de ir. Então, nós temos um conselho você sabe que você tem uma torcida forte. Não, mas... A gente tem que saber, hoje, mas a gente tem que entender a nossa chamada, né? A nossa chamada, né? Eu sou bem consciente da minha chamada, né? Minha chamada não é para ficar na frente da igreja assim. A minha chamada é outra coisa. Eu gosto de fazer isso aqui que eu estou fazendo, né? Eu gosto de estar no seminário, eu gosto de estar falando da palavra de Deus, né? Não que impediria, no caso, né? Isso aí. Mas eu não me vejo, né? Eu acho que Deus tem os seus para isso aí.
E eu tenho certeza que vai ser a melhor pessoa que Deus vai colocar, né? A nossa igreja, graças a Deus, é uma bênção. Não daria para conciliar? Daria, mas então, né? Cada um seus cada um. Então, nós temos diretoria estatutária, conselho fiscal, conselho de ética. Na minha igreja eu nunca vi conselho de ética, não. Geralmente, conselho de ética é uma coisa mais... Tipo, na convenção tem conselho de ética, né? Porque é uma coisa que... Né, na nossa igreja, não só na minha igreja, mas em outras igrejas que eu passei, eu nunca vi conselho de ética, né? Geralmente, conselho de ética tem nas convenções, né? Então, isso aí faz parte da governança da igreja, né? Tem também a questão estatutária, que a igreja tem que observar. Tem que ter o estatuto associativo averbado no cartório do RCPJ. O que é isso? Registro de Cadastro de Pessoa Jurídica, que é uma espécie de certidão de nascimento de organização religiosa, o qual possibilita o cumprimento de deveres e o exercício de direitos, inclusive na obtenção do CNPJ. Nós dissemos aqui que a igreja, quando você abre uma igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no cartório de registro de pessoa jurídica, é o RCPJ, que tem pessoas jurídicas e pessoas naturais, né? Por que a igreja é uma pessoa? Porque uma pessoa nasce um dia. E como a igreja nasce, ela tem que receber um cadastro. E esse cadastro é o CNPJ. A pessoa, quando ela nasce, ela recebe o certidão de nascimento e depois ela vai fazer o CPF. Então, uma instituição tem CNPJ. E uma pessoa... Agora o CPF... Agora o CPF já vem na certidão. Ah, é? Sabia, não. Entendeu? Legal. Não sabia, não. O negócio está mudando, hein? O cara já recebe o número. Já recebe. Também uma questão associativa, né? Os membros devem possuir um exemplar do estatuto. Não é errado você chegar na secretaria da igreja e dizer, eu quero um estatuto da igreja, uma cópia para mim. A igreja tem que te dar, não tem nada que esconder, não pode. Outra coisa que eu estou falando que lá na minha igreja, essa questão é bem clara, o meu pastor sempre faz questão. Quem quiser, vai lá na tesouraria e veja o livro. Ele sempre fala. Eu acho bonito isso. Se a gente não tem nada que esconder, né, a Germana é de lá, ela sabe disso, que isso é verdade que eu estou falando. Então, o pastor sempre fala, irmãos, ele sempre fala, eu não devo um prego, né? E assim tem que ser o obreiro. Ele não está fazendo favor nenhum, isso é uma obrigação nossa, né? Comprou, pagou. Infelizmente, irmão, nós estamos vivendo uma época, e é triste até dizer isso, quando você como pastor da igreja, enquanto você não diz que é pastor, o negócio está indo tudo bem. Vamos supor que você vai comprar um carro, né? Eu vou comprar um carro, chegou lá na loja, lá, sei lá onde. Aí tá tudo bem, o cara está fazendo a tua ficha, daqui a pouco vai falar assim, você trabalha com o quê? Olha, eu estou aposentado, mas eu sou pastor. Eu já ouvi o meu pastor falando isso. Nós não vendemos para pastor. Por quê? Por causa de pastores 71 que compraram lá e não pagaram. Vê se pode uma coisa dessa. Olha que vexame, né? Você deixar de fazer um negócio por causa de mau testemunho de terceiro. Então, nós temos, irmãos, nós temos que manter esse testemunho bonito, né? Que deveria ser, né? Bonito. Não estou dizendo que todos os pastores são assim, né? Mas, infelizmente, por causa de uma meia dúzia aí, de 2 ou 3, eles taxam todos, né? Como se fossem maus pagadores. Então, olha, os membros têm o direito de pegar uma cópia do estatuto onde constam os seus direitos e deveres. De repente, ele quer saber quais são os direitos e deveres dele. E que a exclusão dos membros deve ser efetivada com procedimentos bíblicos e legais, sob pena de reintegração por descumprimento estatutário e direito à indenização de dano moral por exposição ao vexame público. Irmão, isso daqui é coisa séria, isso aqui, hein? Às vezes, eu aprendi certa vez que a gente nunca deve tomar decisão com a cabeça quente, né? Espera outro dia, deixa o veneno passar, né, para você tomar aquela decisão. Porque, às vezes, vamos nos colocar
na pele de um pastor. Não é fácil você ser um pastor de uma igreja grande, por exemplo. Tem muito problema, né? Igreja pequena já tem um monte de problema, imagina uma igreja grande. Aí vamos supor que o pastor está com um problema lá, monstro, né? E é exatamente um dia de terça-feira, onde é um culto de doutrina, um culto, até um culto de administrativo da igreja. Aí o pastor, impensadamente, por causa do problema que já aconteceu, e ele está sabendo, de repente ele foi até afrontado com esse membro da igreja, aí, esse irmão, que por algum motivo não tenha vigiado nas suas palavras, e o pastor está de cabeça quente, ele pega, e o nosso culto hoje ele é gravado, né? Olha só, ele está indo para a internet. Vamos supor que esse irmão do caso aí está lá assistindo, está gravando. Aí vamos supor que o pastor está de cabeça quente e ele pega e começa a falar algumas coisas e toma uma decisão precipitada, né? E diz o seguinte, olha, fulano de tal me afrontou, aí começa vamos dizer assim, não sei, a insultar o irmão, usando palavras que não deveria, porque está de cabeça quente. E isso está tudo sendo gravado. E ele pega e fala, toma uma decisão precipitada, fala, e aí, quer saber? Tira aí o secretário. A partir de hoje ele não faz mais parte no hall de membro, porque esse é um bandido, é um sem vergonha. Tu já pensou? Isso tudo gravado. É o que nós estamos falando aqui. Olha só. Os membros devem possuir um exemplar do estatuto onde constam seus direitos e deveres, e que a exclusão dos membros deve ser efetivada com procedimentos bíblicos e legais, dentro da lei. Então, se eu estou excluindo ele em público, insultando, falando um monte de repente até eu estou nervoso, começo a falar coisa que não aconteceu, que não existe, começo a chamar ele de bandido, um monte de coisa. Isso está tudo sendo gravado. O que pode acontecer? E vai acontecer. Ele vai entrar na justiça contra mim, vai usar o vídeo que está gravado, né? Vai usar o vídeo, vai constituir um advogado, vai me processar, e o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma reintegração por descumprimento estatutário, e ele vai ter ainda direito à indenização de dano moral por exposição ao vexame público. Vocês estão vendo aí o problema que é, irmãos, você tomar decisões precipitadas? Isso é complicado, né? É muito complicado isso. Então, nós somos pastores, né? Eu não sou pastor de igreja, né? Mas vocês que vão ser pastor-presidente, tomem cuidado com isso aí, tá? Tributário. Usufruir o direito à imunidade da pessoa jurídica com relação a impostos. Você sabe que a igreja tem alguns impostos que a igreja não paga, né? Eu falei aqui do imposto de renda, a igreja não paga. Do dinheiro todo que entra, a igreja não paga aquele imposto daquele dinheiro. Ele vai pagar imposto dos salários que paga para os seus empregados. Teve até uma lei aí, um projeto de lei, né, uma PL, de uns camaradas que são contra a igreja, né, ou deputados ou senadores, querendo que a igreja não fosse mais isenta do imposto de renda. Por causa de quê? De mau testemunho de alguns. Então, por causa de meia dúzia que pega o dinheiro e... Irmãos, olha, não sei nem se eu falo, não vou falar isso aqui não, deixa eu falar um negócio aqui. Mas, infelizmente, existem alguns movimentos por aí que estão envolvidos até com tráfico de droga, irmãos. Eu estou falando de coisa que eu vi recentemente, prenderam o dirigente lá, um líder, e prenderam até... Ele tinha uma plantação de maconha no fundo da igreja, ele disse que dava para os membros, vendia. Olha que absurdo isso. Então, irmãos, de certa forma, os camaradas têm razão. Ele pega o dinheiro, esse dinheiro da igreja, ninguém não está tendo controle, eles estão fazendo o que querem. Né? Agora, por causa de um mau testemunho de meia dúzia, toda a comunidade, né, eles fazem uma visão universalista de tudo. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, quando não é, né? Então, usufruindo do direito à imunidade de pessoa jurídica com relação a impostos, requerendo reconhecimento junto a órgãos públicos. Então, a igreja tem que ir lá no órgão público requerer
essa imunidade, né, de não pagar esses impostos. Existe imposto municipal, estadual e federal. Então, a igreja que vai ter, o pastor que vai ter que ir lá pedir essa isenção ou não, né, desse imposto, tá? Agora, como é que você vai saber qual imposto que a igreja paga, qual imposto que a igreja não paga? Você e eu, como pastores, temos que constituir um contador. A igreja tem que ter um contador, como é que fala? Registrado aí como é que fala? Na associação deles lá, né? Tem Corém, né? Tem Conselho Nacional de Enfermeiro, Conselho Nacional de Medicina, tem Conselho Nacional do Contador, né? Então tem que ser um cara registrado direitinho. A igreja tem que ter um ou mais advogados, né? Que tratem de questões trabalhistas, principalmente, né? Porque a igreja tem muito problema de empregado, de pessoas que saíram da igreja, de pessoas que eram membros da igreja, que a igreja ajudava. Nós vamos chegar daqui a pouquinho até nessa parte aí, mas deixa eu só dar uma adiantadinha. Aquela coisa de alguém que está trabalhando na igreja e você dizer assim, ô irmão, você pode me dar uma ajudinha aí, ficar aqui hoje? Ah, pastor, tá bom. Aí, irmão, gente boa, né, tadinho? Ficou hoje, ficou amanhã, ficou semana que vem, ficou daqui 3 meses, ficou daqui 2 anos, 10 anos, 20 anos. Esse irmão está todo dia que você pede, ele está ali. Um dia acontece um problema entre você e esse irmãozinho, ou às vezes nem acontece problema nenhum, ou alguém maldoso chega para ele e fala assim, rapaz, mas esse pastor, toda vez que te pede um favor, você faz? Não. Ele está te usando, entra na justiça para você requerer todo esse tempo aí que ele ficou abusando de você. E olha, irmãos, a lei vai ficar a favor do irmão, tá? Então, quando a gente tiver alguém, precisar de alguém para fazer algum trabalho, ou a igreja tem que fazer um pedido de serviço com assinatura, com registro em livro de caixa, com o comprovante que foi pago essa prebenda para essa pessoa, arquivada, tá? Ou você vai arrumar alguém e vai pagar um salário para essa pessoa, vai ser um empregado da igreja, com todos os direitos. Qualquer coisa que acontecer, você paga os direitos que tem que pagar para ela só e acabou, né? Agora, se ficar nesse negócio de favor, aí o juiz você vai ter que pagar o que você devia, você vai ter que pagar o que você já pagou, de repente, e você vai ter que pagar, como é que fala? Nós até vimos aqui, né? Danos morais, né? Para a pessoa. É complicado, aí o que a gente mais vê é isso, igreja, né? Então, cuidado, senão vai pedir favor. Mutirão de igreja. Nós vamos ver, não se faz mutirão de igreja com obreiro. Que isso, pastor? Não, eu estou te falando pela lei. Se você quer se dar bem, vamos chegar lá. Então, questão trabalhista. Registrar a carteira de trabalho dos seus prestadores. Irmãos, o assunto aqui tem tudo a ver, igreja e direito civil. Eu não sei se você já tinha estudado sobre isso aqui, mas isso aqui faz parte da matéria do seminário, né? A igreja e o direito civil. Então, a igreja não é só abrir a porta, fazer culto, então tem tudo isso aí que você tem que prestar atenção. Então, ser pastor de igreja é algo muito complicado, né? Uma coisa bem pastosa, né? Não é uma coisa simples, né, de se fazer. Você tem que ter visão administrativa, é uma visão que vê o todo, né? É uma visão holística, né? Como diz outro, tem que ver todos os aspectos da igreja. Então, você tem que registrar a carteira de trabalho dos seus prestadores de serviço, né? Pagando seus direitos em dia, tendo o zelador o direito a receber as horas extras prestadas, tem que pagar, meu irmão. Esse negócio de, não, irmão, fica aí, depois a gente acerta. Ele vai meter na justiça, eu e você, e nós vamos ter que pagar tudo. Vai ter que pagar. E ele sempre arruma uma testemunha, tá? Sempre. Sempre vai ter um abençoado disponível para ser testemunha. Agora, se ele faz jus, é direito dele. Eu não vigiei, eu tenho que vigiar. Outra coisa, se não for contratada, não tem obrigação de prestar serviço à igreja, tá vendo? Se você não contratou,
no caso da família, porque sua família, se não for contratada, não tem obrigação de prestar serviço à igreja. Existe, eu vou falar de coisa que eu já vi, tá? Eu fui convidado uma certa vez para pregar numa igreja, em outro estado, e no fundo da igreja morava o pastor, numa casa pastoral. Isso aí é muito comum no interior do Brasil, né? Uma casinha simples do irmão. Irmão muito querido, uma família muito querida. Foi eu, minha esposa e meus filhos. Irmãos, ele saiu do quarto dele, uma casa de madeira do sul, assim, muito linda, mas simplesinha. Eu falei, não, irmão, não vou ficar no teu quarto. Não, não, irmão, você vai ficar aí, fica aí, os seus filhos ficam no quarto dos meus filhos. Irmãos, eles dormiram na sala, eu fiquei constrangido. 2 dias que eu fiquei, ele me chamou para dar estudo lá, cheguei num sábado de manhã, preguei do sábado à tarde, dei um estudo para casais, à noite eu preguei, domingo à noite eu dei estudo para casais, e à noite encerramos, eu fui embora, né? Eu via, irmãos, na casa dele, ele morava no fundo da igreja, como eu disse. Os irmãos chegavam, os irmãos da igreja, a igreja no fundo da igreja, né? Uma igrejinha pequena, não tão pequena assim, mas uma igrejinha média, né? De umas 150 pessoas. Ele na casa dele, os irmãos iam chegando na casa dele, iam entrando, abrindo geladeira, pegando as coisas que estão dentro da geladeira. Tipo assim, é extensão da igreja. Eu achei um absurdo aquilo, eu não falei nada, né? Mas aí a gente percebia não, é difícil, complicado, tem uns irmãozinhos que não vigiam, né? Essas coisas assim. Então, existe nessa mentalidade, algumas pessoas acham, voltando para essa questão aqui trabalhista, porque o pastor, de repente, ele tem a esposa e tem uns filhos que já têm 13, 15, 17 anos, que os filhos são obrigados a trabalhar na igreja também, como empregado. Isso está errado. Quem é o pastor da igreja é o pastor. A família dele não tem nada a ver com isso. E eu não posso obrigar os filhos do pastor a serem empregados da igreja. Isso é um absurdo. Não se faz isso. Isso é uma desumanidade, né? Isso não tem cabimento uma coisa. Isso é falta de amor. Isso é um abuso. Isso é um sentimento escravagista. Não se faz isso. O pastor, coitado, já está lá passando um perrengue tremendo. Já tem um salário que dependendo de igreja, a gente sabe como é que é. É complicado. Então, eu não posso cobrar mais do que o homem já está fazendo lá. Não posso fazer isso. E a família dele já está ali. É uma benção por estar com o homem. Você vai cobrar da família como se fosse empregado da igreja. Aí bota os filhos do camarada para pintar a igreja. Tem gente que faz isso. Bota o filho por que o filho do pastor não faz? Porque ele não tem que fazer, pô. Quem é o pastor da igreja é o pastor. Por que a mulher do pastor? Né? E geralmente a mulher do pastor é a mulher sem nome na igreja, é a mulher do pastor. E os filhos do pastor também não tem nome, né? São os filhos do pastor. Né? É complicado. Mas então, irmãos, então que grave aí, ó. O zelador, se tem direito de receber a extra prestada, tem que pagar ele. A família dele, se não for contratada, não tem obrigação de prestar serviço, a não ser que você contrate a esposa dele. A esposa, de repente, do irmão é uma excelente cozinheira, para assim, poxa, irmã, vai ter um evento aqui, nós não temos cozinheira. A irmã não gostaria de ficar aqui, eu pago aqui, faço um contrato com a irmã, de repente vai ser uns 10 dias de festa, a irmã fica, pode fazer o contratinho que eu assino, amém, glória a Deus, show de bola, tudo certinho. Então a igreja tem que funcionar certinho. Ah, pastor, mas quer dizer que não pode mais ter voluntário na igreja? Pode, claro que pode. Isso aqui é só uma questão de vigilância. A gente nunca sabe com o que nós estamos lidando. Tá? Agora, olha só a questão do voluntário que eu falei aqui. Ó. Só antes de falar do voluntário, então, a família não for contratada, não tem obrigação de prestar serviço à igreja, sob pena também de ter o direito a pleitear indenização trabalhista. Então, se alguém obrigar a família do pastor a trabalhar, eles também vão ter direito a pleitear a indenização trabalhista. Questão do voluntariado. Irmão, isso aqui eu peguei, isso aqui não foi da minha cabeça não, tá? Isso aqui foi de questões jurídicas da igreja aí que eu peguei. Eu vou mandar isso aqui para vocês depois. Um advogado. Ter consciência de que a lei do voluntariado não se aplica às igrejas e organizações religiosas, não devendo a igreja utilizar mão de obra de irmãos e irmãs que não seja direcionada para atos de fé, como
Se ele é diretor estatutário de algum departamento da igreja, aí sim, ele é voluntário. Ele mesmo se voluntariou. Isso aí está no estatuto. Se acontecer alguma coisa, vai dizer, eu fui secretário da igreja por tanto tempo. Mas tem um estatuto aqui, meu irmão, você que está registrado em cartório. Você foi voluntário para ser candidato, não foi? Eu fui. Então você está chorando por quê? Isso aqui está dentro da lei. A igreja está certa, você está errado. Você não tem direito a nada, não. Está vendo como é que funciona? O estatuto ele vai ser registrado em cartório, meu irmão. Ele é assinado pelo contador e é assinado pelo advogado e pelo pastor e por cada um dos membros da diretoria. Entenderam? E ele é autorizado, o estatuto, numa assembleia. E ele é alterado em assembleia extraordinária também. Então, voluntariado, só posso utilizar voluntariado dentro das questões dos atos de fé. Aquilo que está relacionado com a função da igreja. Professor da escola dominical é voluntário. Professor, se tiver seminário, é voluntário. Mas, geralmente, o seminário ele já entra numa outra colocação, porque o seminário, geralmente, o professor ele recebe uma prebenda, né? Tem alguns seminários que pagam mais, porque podem, né? Outros pagam menos, e o pastor assina lá, né? O pastor ou o professor, seja quem tiver que estar dando aula lá, e isso é justo, né? É justo. Tá bom? Isso é justo. Mas na questão professor de escola dominical, eu não vou receber para ser professor de escola dominical. Né? O seminário é um investimento no meu ministério, é diferente. A escola dominical é um estudo que a igreja está proporcionando. Tá? Toda igreja tem. Então, você não pode obrigar os irmãos a serem voluntários para questões que fogem aos atos de fé da sua denominação, da sua instituição religiosa. Tá? Então, diretoria estatutária, está tudo dentro, professor de escola dominical, regente de coral, de cora, regente das irmãs, dos irmãos, dos adolescentes, isso aí não, isso aí faz parte da igreja. Vou entrar na justiça porque eu fui dirigente de adolescente. Nada a ver. Você foi porque você foi voluntário, isso aí faz parte da igreja. Então, a lei respalda a igreja, entenderam? A lei respalda, nos atos de fé respalda. Grupo musical, maestro, líder de grupo de oração, presidente das sociedades internas, grupo de homens, de mulheres. Então, tudo isso aí faz parte da igreja. Agora, eu pegar os irmãos, vamos fazer um mutirão, irmãos, eu vou fazer uma feijoada e nós vamos virar uma laje final de semana. Geralmente o pessoal vai. Eu já fui, é uma bênção. Nunca entrei na justiça contra a minha igreja por causa disso, pelo amor de Deus. Veja bem, eu não estou falando que não possa fazer isso, tá? Eu só estou dizendo que é uma questão de vigilância. De repente, alguém lá no futuro pode se voltar contra mim, contra você, e pode usar isso que aconteceu, um mutirão, por exemplo, que não tem nada a ver com os atos de fé da igreja, e se levantar contra nós, isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que não se deva fazer isso. Se a igreja não fizer mutirão, tadinha das igrejas, né? Não tem como, a gente vai pagar. Como é que nós vamos pagar uma empreiteira para virar uma laje? Já está difícil até para comprar o material, né? Mas eu só estou dizendo a questão, eu tenho que passar essa matéria para os irmãos, isso aqui faz parte, né? Isso aqui faz parte da igreja e o direito civil. Questão previdenciária. A igreja tem que quitar mensalmente as contribuições sociais dos seus empregados e facultativamente de seus pastores e ministros. A igreja tem que pagar prebendas, que é um pagamento, né? Dentro daquilo que a igreja pode assumir, né? Seja do pastor, seja do secretário, se estiver trabalhando em tempo integral na igreja, todos os dias, segunda a sexta, de 8 da manhã às 18 horas, com 1 hora de almoço, ele está trabalhando integral. Então, a igreja tem que pagar um salário para ele, uma prebenda, né? E isso tem que estar tudo registrado. Isso tem que estar registrado também. A igreja tem que pagar também a previdência social desses irmãos. Se ganhar mais do que o limite, do que o teto, ele tem que ser descontado o imposto de renda.
De repente, uma igreja top das galáxias aí, igual a do Luciano, que o tesoureiro lá deve ganhar uns 50 mil reais, né? Aí o Luciano tem que tirar lá e aí paga 5 mil de plano de saúde para o Luciano, né? Recebe aí, Luciano, né? Deus te abençoe. Mas a maioria das igrejas não tem como fazer isso, né? Vai pagar um salário mínimo, tadinho, né? Para os irmãos lá. A situação. Mas tem igreja grande aí que dá um salário melhor, né? Eu vou falar de algo que eu ouvi na internet aí, do próprio pastor presidente lá, disse que o pastor que ganha menos na igreja dele lá ganhava 4 mil reais, não vou dizer o nome, mas é um grande ministério aí, né? Mas amém, a igreja pode pagar, são igrejas grandes, eu acho que está certo. Porque o pastor, ele é o pastor em tempo integral. O pastor tem que viver dignamente, né? Mas, enfim. Questões administrativas. Respeito às atribuições dos diretores estatutários, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, conselho fiscal, conselho de ética, no cumprimento das suas funções, realizações da assembleias periódicas, manutenção dos livros, de atas, etc. Nós vamos falar sobre o livro de ata também, que é muito importante. Faz parte da nossa matéria aqui. O que é um livro de ata, o que é um estatuto. Inclusive, a prova, a avaliação de vocês, se quiser anotar já aí, vai ser a seguinte. Eu até botei já lá, mas eu já até deixei escrito, vocês vão... Eu vou falar de novo aqui. A avaliação dessa matéria, Igreja e Direito Civil, é o seguinte. Vocês vão ter que fazer um processo como se fosse abrir uma igreja. Todos os documentos que vocês são necessários para abrir uma igreja. Vamos supor que você é o pastor presidente. Você vai abrir ali a igreja Puleiro dos Anjos. Então, você vai lá fazer o registro dessa igreja Puleiro dos Anjos, desde a hora do cartório, né? O Luciano já tinha pensado nesse nome, então vou trocar o nome, né? Sei lá, Cuspe de Cristo, né? Uma coisa, de repente, assim. Né? Não sei qual que é pior. Mas pior que tem. Que nome é esse, professor? Ô, Luciano, pior que tem essas igrejas com esse nome, hein? Eu vi uma escrita assim, Igreja Jesus, vou ali e já volto. Eu vi uma ali no Mutuá, a Germana deve ter visto ali na... Tá lá a placa até hoje, quem passar lá, de repente você já até viu, ali na Mutuapira, quase um pouquinho para frente do 515 ali, aquele final do ônibus, tem uma congregaçãozinha lá, estava escrito... O nome da congregação estava escrita numa faixa de pano dessa. Está escrito lá, Igreja Gera Loucos. Gera Loucos. Eu falei, gente, e você está reclamando de Puleiro dos Anjos? O pessoal tem muita criatividade, ô Luciano. O pessoal não é fácil, não. É ali do lado da casa do Conrado. Ah, olha aí, ó. Olha aí, já deu até o GPS onde era. Gera Loucos. É ali. É. Ah, eu não tô falando contra a igreja, estou dizendo um nome diferente. Apesar que a própria Bíblia do apóstolo Paulo falou que o evangelho é loucura para os homens. De repente, foi em cima disso que eles fizeram. E a gente é louco mesmo. De certa forma, eles estão certos, né? Gera louco, mas mais um louco. Né? Graças a Deus, somos loucos por Cristo, né? É isso aí. É loucura mesmo. É loucura, é loucura. A igreja também tem que ter os membros, né? Os membros, a diretoria, né? E a igreja, né? Tem que ver esse aspecto criminal. Olha, essa aqui é uma coisa interessante também, irmão. Evitar e inibir a prática de ilícitos penais, né? Por sua liderança ou fiéis. Evitar ou inibir. Irmãos, eu trocaria esse evitar e inibir aí, isso aí como não pode existir isso. Claro que quando a gente constitui uma diretoria, por mais que nós façamos escolhas, é complicado. Esse negócio de escolha é uma coisa complicada, citar nomes, né? Você já viu que nós usamos muito mais critério para selecionar um tesoureiro do que para selecionar um dirigente de adolescente, por exemplo? Nós precisamos de pessoas muito mais qualificadas para tratar com dinheiro do que com criança.
Eu sou muito mais rígido com quem vai cuidar do meu dinheiro, do dinheiro da igreja, do que quem vai cuidar do meu filho. Isso é uma coisa para a gente pensar, né? A nossa matéria é uma matéria de reflexão também, né? Então, eu já tive o desgosto, né, de ver líderes. Eu fui pregar numa certa igreja, acabei de pregar, era um congresso de adolescentes. Eu sou muito chamado para pregar para adolescentes, não sei que mistério que é isso aí, né? O pessoal é meio cara de palhaço assim mesmo, o pessoal acho que gosta, né? Aí, acabou a mensagem, né, ô Nelson? Quando acabou a mensagem, eu vi um camarada parado no meio do corredor, uma igreja grande, enorme. Ele estava parado, irmãos, deixa eu ver se eu consigo imitar o que ele fez aqui, não é o espírito de imitação, mas ele estava parado em pé, com um papelzinho assim na mão e a caneta fazendo assim, ó, com um joguinho de corpo assim, meio serpenteado. Quando eu vi a figura, eu falei, meu Deus do céu, né? Por dentro eu falei, o que me espera, né? Irmãos, esse rapaz, né? Eu não vou fazer julgamento prévio aqui, né? Mas esse rapaz, ele tinha todos os traços assim, perfis, né? Homossexuais. E ele falou assim, olha, eu sou dirigente dos adolescentes, com aquela voz assim bem, não quero julgar a pessoa se era ou não, tá? Mas é complicado, nós estamos falando aqui de selecionar pessoas, né, para trabalhar com os nossos filhos. Quem é que nós estamos colocando, né? Então nós somos muito mais seletistas, nós somos muito mais exigentes com quem vai cuidar do dinheiro do que com quem vai cuidar das vidas. Então, para ser tesoureiro tem que ser isso, aquilo, outro. E para cuidar de criança, cuidar de jovem, a gente bota qualquer um. Ah, não tem tu, vai tu mesmo. Mas é a pessoa que não tem nem preparo, né? A pessoa que não sabe nem falar, a pessoa que não tem equilíbrio emocional, né? Mas, enfim, faz parte aqui, né? Então, evitar e inibir a prática de ilícitos penais por sua liderança ou fiéis, tais como prática de charlatanismo, respeito à lei do silêncio. Bom, são dois aspectos aqui. Prática de charlatanismo. O que é charlatanismo? Teve um camarada aí que está respondendo aí, que estava vendendo feijão que curava a Covid, né? Tem que ser preso mesmo, um camarada desse. Tinha que tomar, né, uma chibatada ainda para prender, né? Vendendo feijão contra que a pessoa que comprasse, devia ser uns R$100 o quilo do feijão, né? Não sei que feijão é esse. Aí o cara ficava, a pessoa que estava contaminada com o Covid ia ficar curada. Isso é charlatanismo. Está respondendo aí, tomara que seja preso mesmo, né? Tomara. Outra questão, respeito à lei do silêncio. Eu conheci uma igreja lá no sul do Brasil, que ela era muro com uma casa de uma pessoa lá que não era muito afim de ouvir, não gostava muito de evangélico, né? Não gostava nada, muito não gostava nada. Aí, o que aconteceu? Os irmãos lá não vigiaram, na época a igreja não tinha ar-condicionado, as janelas ficavam abertas e eles botavam o som na chapa, né? Como diz lá, no último. Até não dá mais, né? Sabe como é que é? Já viu o músico assembleiano? Eu estou falando porque eu sou músico da Assembleia de Deus, eu sei como é que é. Quando não dá mais no botão, ele aumenta no instrumento, aumenta, vira a caixa para cima dele. É uma benção, né? Aí, o que aconteceu? O esperado. O vizinho botou a igreja na justa. Eu estou falando de um fato que aconteceu há uns 10 anos atrás, tá? Sabe de quanto foi a multa que o juiz deu para a igreja? 10 anos atrás, uma congregação. R$40 mil. 40, não, você não ouviu errado, não. R$40 mil. Aí a igreja tinha lá um corpo jurídico bem forte, né? Aí foram lá, tentando para lá, tentar para cá. Aí nesse ínterim que a igreja tinha sido processada,
A igreja continuou fazendo o culto, né? Mas parece que baixaram o som lá. Só que o vizinho agora, ao invés de levar para a justiça, que a igreja já tinha colocado a igreja na justiça, já sabia, ele jogou pedra lá para dentro da igreja. E essa pedra quase que acerta alguém lá, quebrou o telhado. Foi uma pedra grande, né? Aí o que aconteceu? A igreja botou ele na justiça. Aí o juiz deu uma pena para ele de 40 mil reais. Aí ficou 40 mil e 40 mil. Entraram num acordo, ninguém pagou ninguém. Não, ninguém devolveu, ninguém pagou, né? Porque a igreja deveria pagar 40 para ele. A história foi mais ou menos assim. E ele deveria pagar 40 para a igreja. Então, o juiz chegou e falou assim, então vocês entram no acordo. Aí vai, então deixa para lá, deixou para lá, ficou elas por elas. Aí parece que depois botaram o ar-condicionado na igreja e lacraram a janela. Eu não vou dizer que o negócio melhorou, o problema acabou, mas que deve ter melhorado pelo menos um pouco, né? Então, essa questão da lei do silêncio é uma coisa muito grave, tá? Então, existem lugares por aí que eles levam bem a sério essa questão aí. Então, nós, como líderes, temos que tomar cuidado. Na nossa igreja aqui no Mutuá, teve uma vez aí que estava tendo um ensaio da banda, e tinha um rapaz que ele foi achar de tocar pistão lá na janela de um prédio novo que o pastor fez no fundo da igreja. A vizinha filmou e botou na internet. Botando, olha aqui, que a gente tem que aturar isso aqui o dia inteiro. Ó, irmãos, é complicado. Eu moro aqui num condomínio que do lado aqui, de vez em quando, agora não por causa desse negócio da pandemia, mas eu morei aqui por uns 12 anos, né? 2 anos que eu estive fora, mas uns 12, 13 anos que eu morei, né, quase direto. Eu moro no primeiro andar, em cima do salão de festa do meu prédio e do lado do salão de festa do condomínio inteiro. Era baile funk. Eu sei todas as músicas de baile funk que você pode imaginar. Eu sei de cor. É só começar a tocar que eu te falo a letra todinha. 12 anos ouvindo, meu irmão. Agora, você imagina a igreja também, deve ser a mesma, para quem não gosta, a gente tem que respeitar, né? Tem gente que não gosta de som, de instrumento, de música. Ainda mais pessoa que vai ficando uma certa idade. Eu já estou com 57, tem algumas coisas que a gente já não está aturando mais, né? Eu procuro não querer ficar velho, né, nessa questão aí que eu... Mas é complicado, parece que a gente vai passando o tempo, a gente vai perdendo meio que a paciência. Eu estou procurando me vigiar para não entrar nesse caminho aí, né? Eu não quero ficar velho jogando dominó em pracinha de jeito nenhum, né? Eu quero ser um velho produtivo, né? Deus quiser. Não dá, né, irmão? Não dá. Tem que estar, a mente tem que estar constantemente aí produzindo, né? Para a gente não entrar nesse caminho. Mas, enfim, então essa questão do silêncio é muito complicada. Então, nós que somos líderes, nós temos que tomar cuidado, vigiar, né? Nesse aspecto aí, para a gente não incorrer em processo. Vamos vigiar. Agora, olha a questão financeira. Olha só a pérola que eu achei aqui. Isso aqui, irmãos, eu já vi acontecer. E não foi uma vez só, não. A igreja não pode expor de forma vexatória, fazendo vexame, porque você... Vamos ver o que é. Lista pública de dizimistas ou não. Eu já frequentei igreja que no fundo da igreja tinha fixado lá atrás, lá no mural, o nome de todos os dizimistas da igreja. Ora, se lá está o nome dos dizimistas, as pessoas que não estão lá é porque não são dizimistas. Não preciso nem dizer quem não é, porque uma vez que eu sei quem é, e eu sou da igreja, isso é uma exposição de forma vexatória. Isso é crime. Isso não se faz. Então, eu como líder, eu nunca mais vi isso, tá? Eu nunca mais vi isso. Isso aí eu vi, estou falando de coisa que eu vi há uns 30 anos atrás, até mais de 30 anos. O pessoal que é da antiga aí sabe que era assim que funcionava, né? Tinha mesmo, lá no fundo da igreja sempre tinha lá. Hoje, o máximo que se faz é vamos orar pelos dizimistas. Uma coisa que também eu acho que é dispensável, né? Porque de uma forma ou de outra você também está fazendo uma distinção. Porque às vezes eu não fui dizimista esse mês porque não deu para ser dizimista. O que eu vou fazer?
Eu estou desempregado, pô. Ah, eu estou amaldiçoado. Eu não fui para a relação lá, agora eu sou amaldiçoado. Eu fui 30 anos, eu fiquei 30 anos nessa lista. Um dia que eu não pude pagar, eu saí da lista. Isso é um absurdo, irmãos. Não se faz isso. Ficar medindo as pessoas pelo dízimo que dá. Outra, dízimo não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém. Tem muita gente que é um mau caráter e é dizimista. Então ele acha que está pagando tipo um pedágio para continuar no mau caratismo dele. Aí, de repente, o dízimo dele é potentoso, né? É um dizimão. E o pastor até sabe das falcatruas dele, mas o pastor faz boquinha de siri porque já pensou perder essa bênção, né? É complicado. Então, são os dois aspectos, né? Eu não estou desestimulando ninguém a ser dizimista. Eu, graças a Deus, eu sempre cooperei com a minha igreja, né? Eu acho que a gente não deve cooperar só com o dízimo, não. A gente tem que cooperar mais com o dízimo, né? O dízimo é só uma fração mínima. Tem até um artigo meu que eu escrevi certa vez, né? Que o dízimo não é mais para nós, né? Aí já teve uns camaradas que nem leram o meu artigo, já botaram, tá vendo aí esse desviado, não sei o quê, né? Só que ele não leu até o final. Eu falei que o dízimo, o nosso dízimo, o dízimo do Antigo Testamento era para o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, não diz que é para dar o dízimo. Diz que os irmãos doavam tudo. Tudo. Só que ele não leu, né? Coitado. Mas é assim mesmo. Quem escreve o que quer tem que estar pronto para ouvir o que não quer, né? É isso aí. Mas a gente está aqui para isso mesmo. Tomar lambada mesmo, né? Então, não expor de forma vexatória lista pública de dizimistas ou não, sendo importante a instituição de um conselho fiscal com a prestação de contas das contribuições recebidas. Onde é que fica essa prestação de contas das contribuições recebidas? Livro de caixa, livro de entrada. A igreja tem que ter um livro de entrada. Todo dizimista tem que assinar um recibo. Um fica com o tesoureiro e o outro fica com o dizimista ou ofertante. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu nunca fiz questão de receber isso aí. Eu só faço entregar lá. Irmão, já está entregue. Agora daí é você com Deus. Já jogo logo a responsa no colo dele. A minha parte eu fiz. Agora daqui para frente é com vocês. Quero nem saber. Faça bom uso aí, que Deus abençoe os irmãos de sabedoria. E graças a Deus nós temos visto lá, nossa igreja está crescendo, nós temos missionário. O pastor mandou mais uma família para o campo missionário. E eu até deixar uma recomendação para os irmãos aqui, você que vai ser pastor presidente. Irmãos, se você quer ter uma igreja abençoada, eu vou contar um segredo para você aqui agora, acho que ninguém te contou, ou talvez já contou, você esqueceu. Se você quer ter uma igreja abençoada, que nunca vai faltar dinheiro, nunca vai faltar recurso, ainda que entre um pouquinho, mas o Senhor nunca vai deixar faltar, seja uma igreja missionária, sustente missionário no campo. O Senhor nunca vai deixar faltar. É bênção, irmão. Você não tem noção. É sempre vivendo no limite, mas o Senhor sempre provendo. Você vai ver Deus operando mesmo, né? É bênção. Então, esses livros fiscais, né? O Conselho Fiscal, né? Nós vamos lá ver esses livros caixa, livro de entrada, livro de saída, com a prestação de conta das contribuições recebidas, com a apresentação de balanços contábeis periódicos aos membros, numa visão de transparência, sobretudo na comprovação de aplicação dos seus fins. Vem cá, pastor, entrou, parece, o senhor falou aí, até por vigilância, hoje as igrejas não estão falando mais, mas antigamente se dizia até quanto é que estava entrando, né? Botava lá projeção. Hoje, por vigilância, né? No dia são maus, os caras crescem o olho e vão lá para roubar a tesouraria, né? Mas antigamente se dizia, entrou aí, sei lá, 100 mil, 80 mil, o cara, 80 mil. Só que ele não sabe que as igrejas, o que tem de gasto ali, só a conta de luz da minha igreja é uns quase 4 mil reais. Da minha. Tem mais 5 congregações. São 80 mil geral, um exemplo, tá? Aí você paga
terreno que tá comprando, que comprou, que está pagando pedreiro para fazer prédio atrás da igreja. Você vai botando, tem que pagar os missionários, e os missionários são pagos em dólar. Você vai ver, irmãos, não sobra absolutamente nada. O dinheiro é quase todo comprometido, né? Não todo, né? Mas quase todo. E o nosso pastor lá sempre fala, irmãos, não deixe dinheiro em banco, não. Né? Não deixe dinheiro em banco. Então, igreja não é lugar de ficar guardando dinheiro, é lugar de investir. E quanto mais a gente investe, principalmente na obra missionária, mais o Senhor vai nos abençoar. Né? Então, o obreiro tem, o crente, ele tem toda a liberdade de ir lá verificar esses livros caixas. Nós estamos falando aqui, a questão de uma visão de transparência. O nosso pastor, inclusive, ele convida os irmãos para irem lá à tesouraria e verificarem os registros, né, de entrada e saída. Tá bom? Questão imobiliária. Reunir-se em local que possua alvará. Então, a igreja que a gente reúne, a nossa igreja, tem que ter alvará ou autorização municipal. Ou, quando for o caso, no caso de construção nova, né, tem que ter o habite-se. Quem é que dá o habite-se? É a prefeitura, juntamente com a certificado de vistoria do Corpo de Bombeiro. A igreja, hoje, a exigência é que tem que ter rampa, a igreja tem que ter porta de emergência, tem que ter extintor, dependendo do tamanho da igreja, tem que ter hidrante. Né? E são várias as solicitações e as determinações. Né? O pastor tem que saber de tudo isso aí, tem que ver tudo isso aí. E ele tem que ter alguém que o auxilie nisso também. Né? Na nossa igreja, graças a Deus, irmãos, nós temos um irmão lá, um presbítero, que ele é um suboficial, um subtenente, né? Bombeiro, e ele trabalhava nessa área, né? Antes, eles têm noção, né? Fazendo vistoria. Ele está ajudando muito a nossa igreja lá, nesse aspecto, até no registro também imobiliário de algumas pendências que tinham lá. A igreja já está toda agora organizada, né? Então, nós temos a mão de obra especializada, de repente, está dentro da nossa igreja mesmo. Nós temos que usufruir dessas bênçãos. São irmãos queridos nossos que estão conosco ali, que querem nos ajudar. Né? Responsabilidade civil. Manutenção de instalação de alvenaria. Então, a igreja tem que ter um grupo ali para manter a instalação. A minha mãe não era da igreja, ela não era evangélica, né? Eu fui pregar numa certa vez, a minha mãe ficou uns 2 meses comigo aqui, antes dela falecer, e ela gostava de ir comigo nos cultos para sair de casa um pouco para ver eu pregar, né? Não sei o que era que ela gostava de ver. Mas ela gostava de ir nas igrejas, né? Eu me lembro que eu levei ela numa igreja, uma congregação, nós estamos falando aqui responsabilidade civil. Ela foi no banheiro, irmãos, ela disse que foi sentar no vaso, o vaso estava solto. Isso é um perigo. A minha esposa já foi numa igreja comigo, que ela foi no banheiro, fechou a porta, e quem passava do lado de fora via quem estava dentro do banheiro. Pelo amor de Deus. A privada ficava em frente também. Ah, ela está falando aqui que teve outro lugar que ela foi, que a privada ficava em frente à porta. Irmãos, será que o pastor não está vendo isso? Você vai no banheiro, a porta não fecha. Ou não fecha. Vai no banheiro, não tem papel higiênico. Você quer lavar a mão, não tem água na pia. Gente, pelo amor de Deus, tem certos detalhes. Você deixar uma privada solta, isso é um perigo. Você pode matar alguém. A minha prima, ela fez uma coisa que não se faz, né? Ela foi mudar o chuveiro lá e subiu na privada. Já sabe o que aconteceu. A privada quebrou e cortou a perna dela, quase que ela morre. Uma pessoa que senta num vaso solto, se o vaso quebra, se for uma pessoa obesa, por exemplo, não era o caso da minha mãe. Minha mãe era magrinha, né? Mas se é uma pessoa obesa, por exemplo, ela cai, ela vai se matar, meu irmão. É responsabilidade de quem isso? Do pastor. Ah, mas o pastor não pode ver tudo. Então, pastor, é o seguinte, está acontecendo um perigo, pode acontecer um acidente. A privada está solta. Pega aquele pessoal lá que está construindo lá em cima, um exemplo, tá? O senhor tem aí o pedreiro, eu pede para o irmão lá, para ele passar um dia aqui, só faz um contrato aí, tem que dar um jeito nisso aí, pastor, está difícil.
De repente até o pastor falou, pô, não sabia não, me ajuda aí, ô Taranto. Quantas vezes eu já fiz coisa com o pastor? O pastor não vê tudo, irmão, não pode ver tudo. Não é negligência do pastor às vezes. Tem coisa que o pastor passa a bola para a gente vai, faz e depois dá o pronto para ele. Pastor, o negócio já está resolvido, tá? Ah, meu filho, obrigado, obrigado. E pronto. E ele mesmo fala, eu estou falando do meu pastor lá, tá? Quantas vezes já teve problema que teve que resolver? O pastor falou assim, Taranto, eu não posso ver isso aí agora. Vai lá, o que tiver que fazer, gastar, vai lá, compra o melhor. Ele fala assim mesmo e faz. O nosso pastor ele é muito enjoado com essas coisas de o som é melhor, o instrumento ele quer o melhor, o serviço ele gosta de fazer o melhor. As nossas igrejas são tudo bem cuidadinhas, não tem vaso caindo, não tem nada disso não. Tá? Então a gente aprendeu com ele. Eu tive uma escola, né? Eu sei que vocês também tiveram boas escolas, mas aqui faz parte da gente lembrar também disso aí, né? Então, manutenção de instalações de alvenaria, manutenção de instalação elétrica também, hidráulica. Eu já fui numa igreja, irmão, sabe essas torneiras de apertar? Que você aperta, aí ela sobe sozinha, né? Aí eu fui numa igreja que eu vi, tinha uma pedra em cima da torneira. Eu falei, mas uma pedra, um paralelepípedo em cima da torneira. Aí eu falei com o irmão, mas por que tem um paralelepípedo em cima da torneira? Ah, irmão, sabe aquele obreiro sonso? Ah, eu acho que a carrapeta tá solta. Aí a ficha caiu. Eu fui lá, tirei a pedra de cima. Irmãos, era só enroscar a carrapeta. Nem para isso o abençoado servia. Então, tem certas coisas, irmãos, que é de fazer a gente embranquecer o resto que ainda está preto na cabeça de cabelo, né? Ou cair o resto, eu já estou ficando careca. Mas ainda bem que eu não sou pastor de igreja. Mas o que eu posso ajudar, eu ajudo. Tá? Eu posso ajudar. E às vezes eu resolvo, o pastor nem fica sabendo. Coisa que está do meu alcance, eu faço. Não vai ficar sabendo. Mas é responsabilidade nossa. Né? Essa manutenção elétrica, hidráulica, bom estado de conservação, extintor de incêndio. E essa coisa de extintor de incêndio é uma coisa perigosa. Eu trabalhei num navio, irmãos, que mandaram carregar o extintor, aquele extintor de CO2, numa empresa meia boca. Nós tivemos um incêndio em alto mar, os caras encheram com ar comprimido o extintor. Ao invés de apagar o fogo, você jogando o ar em cima, o fogo pegava mais. Tu já pensou o crime que fizeram? Ah, manda carregar lá que é mais barato. Só que os caras não botaram CO2, botaram ar comprimido. Porque extintor é uma coisa que não usa quase nunca. Então eles nessa de não vai usar nunca, empurra e manda, meu irmão. Só que nós precisamos. E a igreja é a mesma coisa, né? Saída de emergência, sendo recomendada a contratação de um seguro contra incêndio, a igreja tem que ter. E acidentes no templo e dependência. E para veículos de igreja. Se a sua igreja tem estacionamento, é meio complicado a igreja ficar pagando seguro, né? Mas procurar fazer uma disposição lá de armazenar os carros de forma que, né, não cause problema. Tem igreja que quem chega primeiro vai sair por último. Aqui na Assembleia de Deus do Alcântara é assim, né? Porque o estacionamento é pequeno para muita gente. Então quem chega primeiro bota o carro lá longe. Aí o pessoal vai chegando, vai entupindo tudo. Ah, no meio do culto, se a pessoa quiser sair, o que chegou primeiro, mas não vai sair mesmo, ele só vai sair quando acabar o culto. Então é melhor você chegar depois ou botar o carro do lado de fora, né? Antes da gente tomar um cafezinho, hoje é por conta do Nelson, obrigação moral e espiritual relativa aos pastores e ministros religiosos que devem ser sustentados condignamente. Aí eu até botei aqui, não regaladamente, através dos rendimentos eclesiásticos. E possamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sendo exemplo dos fiéis, inclusive nas questões legais, tem sido o mote do exercício do Ministério Atalaia Jurídico. Então, igreja, irmãos, não é só culto. Veja quanta coisa envolve igreja. Essa matéria eu acho muito interessante, muito importante. Tem coisa que
eu nunca tinha dado essa matéria aqui. Algumas coisas eu sabia de ouvir falar, mas eu nunca tinha visto na lei assim, né? Então foi muito bom eu estudar essa lei, essa matéria. Já não é a primeira vez que eu estou dando, já dei outras vezes, né? Então vai fixando mais ainda. Tem coisa que nem pastor sabe disso aqui que eu estou falando para vocês. De repente, coitado, ele não teve essa informação. Então é uma maneira até da gente auxiliar os nossos pastores também. Como o próprio André perguntou aí se ele podia botar a cantina pelo lado de fora da igreja. Eu não sei. Aqui eu disse que um parente dele disse que ele não pode, porque eu não conheço essa lei, mas de repente não pode, eu não estou sabendo, tá vendo? É mais uma coisa para a gente aprender, uma questão que ele trouxe e é interessante para a gente aprender, tá bom? Irmãos, vamos lá tomar um cafezinho? Eu vou dar uma parada agora aqui, só um momentinho.